Estão por aqui? Hello? Meu Deus, minha gente. Eu jogo. Ó, pronto. Eu joguei pedra na cruz, minha gente. Eu não digo a você que eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte. Vocês acreditam que eu falei esse tempo todinho e não salvou nada? Ai, meu Deus, que vida difícil. Minha gente do céu, eu tô com ódio. Ou seja, eu vou ter que dar essa aula de novo pro pessoal da noite, né? Quarta-feira de noite vou repetir tudo isso que eu falei, vou ter que falar de novo. Minha gente, eu tô com pena de mim. Meu Deus do céu, não dá não, minha filha, pra essa minha vida de blogueira, quero não. Minha gente, eu quero que volte ao normal, meu Deus. Jesus Cristo, tá vendo tu? Pois, minha filha, não salvou nada, eu botei aqui pra salvar. A única coisa, minha gente, que eu não gosto... EAD dá pra aprender normal, minha gente, não tem prejuízo. A única coisa que eu não gosto no EAD é isso, esses problemas técnicos. Porque eu falei uma hora contado no relógio. Sabe o que é que salvou? 1 grama. Eu vou ter que dar essa aula de novo, quarta-feira. Isso é um rastro, né? Enfim, foi triste. Mas assim mesmo, minha gente, é assim mesmo. É assim mesmo, eu não tenho sorte na vida. Enfim, vamos embora. Deixa eu tentar aqui ajustar a câmera ao máximo. Não tenho câmera profissional, é celular mesmo. A gambiarra que tá aqui na minha casa. Se eu não me divorciar do meu marido daqui pro final desse negócio do coronavírus, eu não sei não o que é isso. Não. Tá bronca, viu? Tá bronca. Deixa eu ver aqui se eu diminuir a iluminação, se melhora. Melhorou não. Gente, eu sempre peço que vocês acompanhem com os slides, tá? Enfim, vamos continuar, né? Bagaceiro só festa grande, então vamos continuar. Bom, lembrando, gente, que esse método que a gente chama de PNA, que significa o quê? Equivalente proteico de aparência de nitrogênio. Então, o que é esse PNA? Quando o nutricionista, ele calcula o quanto de nitrogênio, por exemplo, você colocou aquela quantidade de proteína que você aprendeu. E aí, o que seria esse PNA? PNA seria justamente a quantidade de nitrogênio que vai ficar. Ou seja, você coloca X de proteína para o paciente ingerir, mas será que tudo isso vai ficar no organismo? Não, uma parte vai ser eliminada, excretada na urina. Então, o quanto que fica nesse indivíduo? A gente calcula esse PNA. Na prática, a gente não usa, tá? Mas na prova de residência, ele sempre pergunta, né? O que seria esse PNA? Então, a gente sabe que é a quantidade de nitrogênio, né? E ele vai ver também o quanto de nitrogênio é liberado na urina, tá? Não dá pra vocês visualizarem aqui, mas no slide você vai ver, quando vocês forem acompanhar os slides, vocês vão ver que vai estar lá a questão da, como eu posso dizer, da urina, né? Digamos assim, como calcular esse PNA, que aí basicamente a gente precisa da quantidade de nitrogênio, que tanto que ele vai ingerir, como também o nitrogênio que vai estar na urina, certo? Então, uma formulazinha, certo? Essa fórmula, gente, depende da quantidade de ureia também e do volume urinário, certo? Tranquilo? Então, vamos embora. Bom, eu já tô finalizando. Eu já falei pra vocês de alguns pontos que a gente monitora no paciente. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eles sofrem muita desnutrição. E essa desnutrição, gente, ela pode ser ocasionada por alguns motivos. Como eu já falei, que é o medo de se alimentar, pra não morrer. E aí, gente, o que é que a gente monitora? Além da ureia, que eu falei pra vocês, e a creatinina. Então, a gente vê também a albumina. Se a albumina dele está abaixo de 3,8, né? Por quê? Abaixo de 3,8, a gente já pode dizer que pode ser um critério de quê? De desnutrição desse paciente, certo? E também de proteinúria. Lembra que eles perdem muita proteína na urina, né? Justamente porque a taxa de filtração glomerular dele está baixa. Então, é algo que a gente monitora. Uma outra coisa também é a pré-albumina, né? Então, é um exame laboratorial que a gente avalia se está abaixo de 30. Né? Então, isso já pode ser indicativo de desnutrição. E a outra coisa também é o colesterol, abaixo de 100, é indicativo de desnutrição, tá, gente? Então, basicamente, a gente olha IMC também, abaixo de 23, é algo que a gente precisa ficar atento.
Outra coisa também, o percentual de gordura, perda de peso, né, de 5%, a partir de 5% em 3 meses, é algo que indica desnutrição, né? Então, enfim, o consumo alimentar, lembra que eu disse a vocês que o mínimo de proteína, quando é uma hipoproteica, é entre 0,6 e 0,75. Quando você coloca, por exemplo, abaixo de 0,6, não existe, é uma hipoproteica, mas não está dentro da recomendação, tá? Então, quando você coloca abaixo de 0,6, você ocasiona desnutrição. Então, em resumo, o que é que esse slide está querendo dizer? Está dizendo assim, nutricionista, quando tu for atender um paciente renal crônico, fica atento a alguns parâmetros de desnutrição, não deixa ele ficar desnutrido, não. Então, como é que você monitora isso dele? Colesterol, se não está abaixo de 100, pré-albumina, né? Albumina que você vai analisar, se a albumina está abaixo de 3,8, a pré-albumina abaixo de 30, IMC abaixo de 23. Ah, Paula, mas a gente viu que o normal é 18,5. Sim, no indivíduo eutrófico, né? No indivíduo normal, mas com renal crônico abaixo de 23, uma possível desnutrição. Então, tudo isso a gente precisa. Percentual de gordura, percentual de perda de peso de 5%, né? Enfim, em 3 meses. Então, tudo isso é indicativo de desnutrição. E que se ele está em processo de desnutrição, por isso que a gente vai ver que a dieta em relação à energia é uma dieta hipercalórica. Então, é uma dieta acima de 30 quilocalorias, né? 30 quilocalorias por quilo, tá? Então, 30 a 35 quilocalorias por quilo. Então, a gente vai ver, gente, que a dieta para paciente renal crônico, independente em qual fase ele esteja, seja conservador ou seja ele na fase de diálise, é uma dieta hipercalórica, né? Por quê? Porque ele sempre vai estar, ele tá mais sujeito a um processo de desnutrição, como eu falei para vocês, certo? Bom. Isso que eu tô passando, gente, é porque eu já falei, tá? Vou só recapitular, porque eu sei que Luan adora recapitular. Tá? Então, aqui, gente, é em relação ao potássio, né? Então, como eu falei pra vocês, então, em resumo, o que é que a gente monitora do paciente? Vamos lá. Primeiro o quê? Proteína, certo? A dieta para doença renal crônica é tudo normal, com exceção se a taxa de filtração glomerular for inferior a 60. Então, uma coisa que a gente controla é proteína. A outra questão que a gente controla é quem? Potássio, certo? Então, potássio é algo que a gente monitora nesse paciente. Então, quando o potássio está acima de 4.000, aliás, quando você coloca acima de 2.700 miligramas de potássio para esse paciente, ele pode, como a gente viu, uma parada cardiovascular. E aí, gente, por que isso acontece? Porque o paciente renal, ele tem muito potássio já no sangue por conta dos medicamentos que ele faz uso para baixar a pressão dele. Então, esses medicamentos elevam o potássio do sangue. Se você colocar mais potássio ainda, então ele vai ter que ter esse cuidado, certo? Gente, uma coisa que a gente faz muito importante no paciente renal que com doença renal crônica, tá? Porque renal é o mundo. Estou falando da doença renal crônica. Por exemplo, a gente eliminar o potássio dos alimentos. Por exemplo, a verdura cozida tem muito potássio. Paula, a gente vai tirar os vegetais, o brócolis, a gente vai tirar desse paciente? Não precisa tirar a verdura cozida. Por quê? Porque você vai fazer com que esses nutrientes, eles sejam diluídos, ou seja, eles sejam fervidos, né? Então, ou seja, esse paciente, ele, né, por exemplo, o brócolis, toda a parte de verdura, ela vai ser cozida, né? Agora tem que ser, como eu falei, fervida. Não pode ser no vapor, porque vocês sabem que se eu vou cozinhar a verdura no vapor, a verdura cozida no vapor, o que é que acontece? O potássio fica lá. Isso pra quem não tem problema, né, como eu posso dizer, de saúde, isso é maravilhoso, porque potássio, né, a gente viu que baixa a pressão, ele é maravilhoso, né, então para a saúde cardiovascular.
potássio é ótimo. Mas o paciente renal, para ele já tem muito potássio. Então, o que é que acontece? O paciente renal, a verdura cozida não vai para o vapor, vai para a diluição, vai ser fervido. E essa água, ela tem que ser descartada, certo? Então, ele vai lá, coloca o brócolis, bota as coisas tudo dele, couve, bota tudo dentro da panela lá, em diluição, ferveu, depois entrou no cozimento, descarta essa água e aí ele vai poder ingerir a verdura crua. Então, nada de tirar a verdura do paciente, certo? A verdura cozida ele pode comer normalmente. Agora, a diferença é o processo de preparação. Então, ele não vai cozinhar em vapor, ele vai cozinhar em diluição, certo? Então, essa é basicamente a orientação, certo? Então, gente, cerca de 75% do potássio. Alguns autores falam 85% do potássio vai embora com água. Por isso que aqui em casa, né, eu já até falei pra vocês que aqui é casa de divórcio. Se a pessoa pegar, diluir em água, primeiro que é um pecado você fazer a fervura ferver os alimentos. E aí você descarta isso, você perde os nutrientes, você perde o complexo B, perde potássio. Mas para o paciente renal isso é muito benéfico, tá? Então, nada de tirar potássio das verduras do paciente, desde que o processamento seja adequado. Tranquilo? Então, cuidado com o potássio. Cálcio, eu já falei pra vocês, né, que o cálcio e o fósforo, porque eles podem calcificar, então por isso que eu estou passando, tá, gente? Da vitamina D também já falei, mas se surgir alguma dúvida e quiser que eu repita, coloquem aí, por favor. Ó, tudo isso eu tô passando porque eu já falei, tá, gente? Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Eu tô falando da junção. Eu tô falando de uma junção de cálcio e fósforo, que é o quê? O paciente ficar calcificado. Já falei isso aqui, então vou passar. Pra não ficar repetitivo. Gente, a gente viu isso semestre passado. O paciente ele deve ingerir a dieta por via oral. Se ele não aceita a dieta por via oral, ele ingere abaixo de 60%, né, do que a gente coloca para ele. É sonda, certo? O paciente renal vai para sonda, que é terapia nutricional enteral. Se a terapia nutricional enteral não resolver, aí a gente vai para parenteral. Também tem uma pergunta. Mas também vai vários nutrientes. Não seria prejudicial? Veja, realmente, Bru, vai embora também as vitaminas. Mas é aquela questão, o potássio é muito mais grave do que a perda das vitaminas hidrossolúveis. Não sei se deu para entender. Porque, por exemplo, se você deixa, por exemplo, o brócolis, ele tem muito potássio, né? Então, se você não descarta essa água, ele pode ter uma parada cardiovascular, uma parada cardíaca, perdão. Então, ou seja, é o excesso, né? Então, ele tem muito. Lembre-se que o paciente renal, ele tem muito potássio. Por conta de quê? Os medicamentos que ele faz uso. Captopril, enalapril, tudo isso eleva muito. Tá? Então, realmente tem que diluir em água e descartar essa água. Para 85% desse potássio ir embora. Infelizmente, vai outros nutrientes, pode prejudicar ele. Mas aí, qualquer coisa, você suplementa se você vê a necessidade, né? Nos exames bioquímicos, você pode pedir as vitaminas. Por exemplo, uma paciente ontem me mandou a B12 dela, que estava baixa. Os outros estavam tudo normal. Então, não tem pra que eu estar botando complexo B pra ela. Então, eu suplementei só aquilo específico que ele estava precisando. Então, você pede todas as vitaminas pra ver se ele tem. Mas, realmente, no caso do paciente com renal, tem que descartar essa água, tá? Simbora. Gente, agora a gente vai pra diálise, certo? Então, até agora a gente viu tratamento conservador. Tratamento conservador é dieta normoproteica de 0,8 a 1,2. Porém, se esse paciente tá com a taxa de filtração glomerular inferior a 60, é uma dieta hipoproteica de 0,6 a 0,75 gramas por quilo. Ponto. Paula, taxa de filtração glomerular abaixo de 15. O que é que a gente faz?
a gente vai botar uma dieta normoproteica. Mas como assim, professora? Porque ele vai para diálise. Se ele tem uma taxa de filtração glomerular inferior a 15, ele tem que fazer hemodiálise, certo? Então, esse paciente no caso da hemodiálise, o que é que acontece? A diálise, ela pode ser dividida de duas formas, tá? Então, vou tentar copiar aqui. O tratamento dialítico, né? Ele pode ser de duas formas, tá? Ele pode ser hemodiálise, que é o da máquina, que ele vai pra máquina no hospital, fica lá por 4 horas, sofrimento, tá? E tem o outro que a gente chama de diálise peritoneal, certo? Então, a diálise, ela pode ser dividida de duas formas. Ou ele vai pra máquina, que essa máquina é só no hospital, ele fica lá por 4 horas, gente. É um sofrimento para esse paciente, tá? E a gente controla o peso, que a gente chama de peso seco. O que é o peso seco, gente? Né? Às vezes até um médico tava de plantão comigo, super ignorante. Ele, meu Deus do céu, o que é um peso seco? É o paciente que quando bota ele no varal, vê que baixaria. Não é, gente. Peso seco é porque ele não era da área, ele tava tirando plantão, enfim. Então, o que é o peso seco? O peso seco, gente, é o peso do paciente que depois da diálise, ele faz a diálise, certo? Então, ele retirou o líquido, por isso que a gente chama de a retenção hídrica. Então, ele é o peso seco. Então, ele fez a diálise e pesou peso seco. Então, ele geralmente, a diálise, ele faz 3 vezes na semana. Ele faz segunda, quarta e sexta. Quando for na quarta-feira, depois da hemodiálise, a gente vai pesar esse paciente de novo, certo? E aí, a gente vai comparar o peso intradialítico. Então, por exemplo, 4 quilos, né? Isso é inadmissível o paciente no peso intradialítico ganhar 4 quilos. Porque isso aí é o quê? Líquido que ele está ganhando. Então, ele está retendo muito. Então, é algo que a gente precisa analisar, que é o peso intradialítico. Não sei se deu para entender. Então, o que é que acontece? Muitos desses pacientes... Agora, por exemplo, no final de semana... Veja, geralmente a gente permite um ganho de 2 quilos no peso intradialítico. De segunda, quarta e sexta. Agora, final de semana... Ele pode chegar a 3 quilos, entende? Então, assim, porque lembre que final de semana ele vai ficar 2 dias sem fazer diálise. Então, ele pode ter um peso intradialítico maior, entende? Então, assim, basicamente isso, certo? Bom, como eu falei pra vocês, existem 2 tipos de diálise, né? A da máquina, que você fica 4 horas. Esse da máquina, gente, a dieta, ela é normoproteica. Paula, por que não é hipo? Porque ele tem um rim, só que é um rim artificial. Então, é normoproteica, entre 0,8 e 1,12. A diálise peritoneal, gente, é o peritônio. Então, digamos assim, é uma membrana, né? E essa membrana, gente, perde muita proteína. Por isso que na diálise peritoneal é uma dieta hiperproteica. Agora, gente, hiperproteica, porque o pessoal pensa logo assim, é hiperproteica, eu vou botar 1,5, 1,6, não é isso. O hiperproteica é 1,3, pelo amor de Deus, tá? Não erra isso na prova. É 1,3, tá? É hiperproteica, mas é até 1,3. Pode ser 1,2 até 1,3 gramas por quilo, certo? Tem alguma pergunta aqui. Paciente em diálise tem que ter moderação na ingestão de água, professora. A ingestão de água, a gente até já discutiu na última aula presencial. Então, na aula presencial, não sei se vocês lembram que eu disse, gente, o quanto de água que a gente tem que dar para um paciente renal ou com ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva. Depende do quanto que ele urina. Então, às vezes, gente, eu fico super... Assim, eu morro de pena. Edivânia sabe que eu não tô mentindo. Que às vezes ela pode encontrar lá no mapa da copeira, tem lá RH. RH é uma abreviação de restrição hídrica. E às vezes a gente só libera 350 ml de água. E isso a gente... Paula, como é que a gente sabe? Quem coloca isso, gente, esse RH é o médico. Ele bota na prescrição. Ele bota assim, RH de 600 ml. RH de 1 litro. Então, o que seria isso, esse RH? É o quanto que ele tá urinando. Lembra que eu disse que o que entra de água tem que sair? Que a água, ela vem para purificar, sai. Bebe, purifica, sai. Então, é o balanço que a gente chama de balanço hídrico. O que entra, né, ele tem que sair. É o balanço hídrico. Então, a quantidade de água do paciente renal,
é proporcional à urina. Então, quando tem restrição hídrica, a gente não coloca suco para esse paciente e basicamente, assim, não vai sopa para ele, nem suco e nem sopa, porque ele tem restrição hídrica, entende? Vai só, por exemplo, nos lanches, pode frutas, lógico, com as frutas baixas em potássio. A Edivânia botou o dedinho de confirmando que eu não tô mentindo, tá vendo? Enfim, mas basicamente isso, tá, gente? Aí veja a situação desse paciente. Nenhum nutricionista gosta de ficar na ala de renal. Por quê? Porque os pacientes são muito poliqueixosos. Porque eles reclamam muito. Minha gente, eu entendo. Se coloque no lugar do paciente. Potássio, não vai feijão todo dia para ele. Tem uma restrição de potássio. Tem uma restrição de fósforo, que aí, lembre-se que só é 700 miligramas de fósforo. Então, ou seja, carne para ele, minha gente, para todo mundo vai 2 bifes. Para ele vai 1 bife só. Tudo que for de proteína vai a metade para ele. Então, ele já olha pro pratinho do coleguinha lá chateado. Então, ele tem, a dieta é sem sal. Então, vamos lá. Proteína pequena. Que aí, fósforo também, o fósforo tem de origem animal, também tá pequeno. Cálcio, que é também de origem animal, também tá lá no limite. 3 porções só do grupo do leite, certo? Sem sal a dieta, né? E com pouca água, minha gente. Às vezes tem paciente que só pode beber 300 ml de água por dia. E quando bate essa cota, ele fica chupando gelo. Fica lá, chupando gelo. Então imagina o humor dessa pessoa. E fora que eles demoram muitos dias, às vezes internados. Tem todo aquele estresse dele querer ir pra casa e tudo mais. Então, assim, renal, gente, é uma coisa que eu digo pra vocês. Ou você ama ou você odeia, né? Eu, particularmente, eu amo. Eu, assim, no começo, assim, eu não gostava, não vou mentir. No meu estágio, foi assim, quando botaram paciente renal pra mim, eu quase enlouqueço. Mas eu botei a bunda na cadeira e disse, eu vou estudar. Eu só vou sair quando eu aprender a cuidar do paciente renal. Porque realmente é babado e confusão. Pra mim, as dietas são as dietas mais difíceis de fazer um paciente renal, que requer mais cuidado, e um atleta. Então, tem muito, né, detalhezinho que a gente precisa ficar atento. Bom, então, voltando pra cá. Bom, não sei se dá pra ver aqui direito. Deixa eu tentar aproximar aqui. Eita, meu Deus do céu, isso é que eu não gosto, tá? Isso aí no presencial já tinha terminado. Ai, minha gente, não vai não, o fio não. Tá, foi triste. Vai pra me atrasar aqui. Mas confie em mim, tá? Aqui, gente, eu tenho uma máquina, né? Eu tenho uma máquina. O paciente tá fazendo o quê? Hemodiálise, que a gente chama de HD. Então, o que é um paciente em HD? Ele está fazendo hemodiálise, tá numa máquina. Proteína normoproteica. Tranquilo? Paula, o que é diálise peritoneal? É este fato aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Se eu consigo mostrar mais próximo. Pronto. O que é diálise peritoneal, gente? É essa figura aqui, tá? Então, o que acontece? Ele tem uma solução aqui de glicose. Aqui tem glicose, certo? Por isso que esse paciente, gente, tem hiperglicemia. Porque a gente coloca muita glicose na corrente sanguínea dele. Então, é normal ele ter hiperglicemia. Quanto de fósforo? 700 miligramas, tá? Agora, se ele fizer diálise, a gente pode dar um pouquinho mais, certo? 750 de fósforo, certo? Bom, aí aqui, ó, o que é diálise peritoneal? Então, aqui, gente, é o peritônio, né? Então, o peritônio é uma camada que protege, fica em volta dos órgãos. Então, tá lá protegendo. E aí vem o peritônio. Aqui, deixa eu melhorar aqui. Aqui é a solução que a gente chama de dialisato. Então, o que é essa solução de dialisato? Então, esse paciente tem aqui a glicose, certo? E aí, ó, é colocado aqui. Não só tem glicose, minha gente, tem sódio. Aliás, sódio não, tem, como eu posso dizer, tem um pouquinho de sódio, um pouquinho de potássio, de cálcio. Enfim, tem alguns micronutrientes. E aí, o que é que acontece? Deixa eu voltar pra cá. Aqui tá essa solução de sódio, potássio, glicose, certo? E vem pra cá. Aí, veja, quando chega aqui, o que é que acontece? Essa membrana aqui, a gente é a membrana do peritônio, certo? Então, o que é que acontece? Quando eu coloco essa solução
dentro do peritônio, o que não presta vai sair para fora do peritônio. E aí vem o catéter e vai pegar todas essas substâncias, digamos assim, impuras e colocar para fora desse paciente, certo? Então, recapitulando, eu tenho o dialisato, né, que aí eu tenho glicose, sódio, potássio, enfim, que eu coloco dentro do, né, dentro do peritônio, né? E o peritônio, gente, é uma camada. Esse peritônio ele vai servir de filtro. Lembra que o rim, a função dele não é filtrar? Então, quem vai filtrar aqui? Por isso que a gente chama de diálise peritoneal, porque quem vai filtrar aqui é quem? Vai ser o peritônio. Então, o que não presta, tá, gente? Aqui, ó, que tá aqui, ó, de substâncias tóxicas, vai vir aqui, ó, pra frente do peritônio. Coloca-se um catéter e sai, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui outra figura. Não sei se tá dando pra ver, minha mão tá doendo. Não sei se tá dando pra ver aqui, tá, gente? Mas é basicamente isso. Tá vendo a solução limpa, pura, vem, coloca dentro aqui do intestino, passou, aqui é o peritônio. E aí as substâncias impuras, só vendo aqui em preto, é substâncias impuras. Aí sai por um catéter, é saída do dialisato, ou seja, das substâncias impuras. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida sobre o funcionamento da diálise peritoneal? Voltei. Caiu o negócio aqui. Então, resumindo, hemodiálise, quando ele vai para a máquina, dieta normoproteica. Diálise peritoneal é dieta hiperproteica, porque no peritônio, gente, além de passar as substâncias impuras, passa mais proteína do que o normal. Por isso é uma dieta hiperproteica. Então a gente coloca 1,3, tá? Então é basicamente isso. Diálise peritoneal é quando o peritônio, ele vai filtrar, fazer a filtração. E para isso, a gente coloca essa solução de dialisato, de glicose, sódio, potássio. Por isso que esse paciente ele tem hiperglicemia, certo? E aí a dieta é hiperproteica, mas lembre-se que o máximo, quem botar 1,4 eu boto 0, quem botar 1,5, 0. Por quê? Porque você tem que botar 1,3, 1,2 a 1,3. Porque na diálise peritoneal ele perde mais proteína, porque pelo peritônio não só vai passar substâncias tóxicas, mas vai passar também substâncias, aliás, proteína, que é algo importante. Ah, estão botando dedinho de legal, quem entendeu? Quem não entendeu, depois tem um vídeo aqui que vai salvar, e esse aqui eu espero que salve, né? E aí fica. Se não, gente, quarta-feira de noite eu vou ter que dar essa aula de novo. Foi triste, mas enfim, vida que segue. Bom... Gente, tá horrível aqui de visualizar, mas aqui tá falando muito sobre os alimentos, deixa eu posicionar aqui, sobre os alimentos que são ricos em potássio, tá? Que a gente precisa ficar mais atento, tá? Então, por exemplo, ali a gente tem laranja-pera. Laranja-pera tem muito potássio. Mas, por exemplo, os outros tipos de laranja, o paciente, ele vai poder ingerir? Tranquilo, gente. O problema é a pera. Porque a laranja-pera tem uma maior concentração de potássio. Então, aí o paciente não quer ingerir a Bahia, a Mimo. Ele não quer ingerir laranja nenhuma, porque ele fica morrendo de medo, porque ele viu que laranja não pode. Mas a que ele deve ter cuidado é a laranja o quê? Pera, certo? Por exemplo, uma outra coisa também é em relação à banana. Por exemplo, a nanica ele pode, mas a prata é que tem, isso tem tudo no slide, tá, gente? Tá péssimo de visualizar, mas lá tem lá, que é a banana prata, ela tem muito potássio, mas se for a banana nanica, tranquilo, gente. Então, lembre-se, é isso que eu digo pra vocês, vocês não são uma calculadora, ofereça opções pro paciente, tá? Outro também, a gente tem ali abacate, realmente ele é muito rico em potássio. Melão, que eu já falei pra vocês, uva, goiaba vermelha, coco, água de coco, cana e caldo de cana, né? São ricos em potássio. Ali, gente, por exemplo, beterraba, batata inglesa, macaxeira, feijão, né? Lembre-se que o feijão não pode todo dia, vai dia sim e dia não. E as verduras cozidas, descarta, pelo amor de Jesus Cristo, essa água.
A carambola, lembra que eu disse, comecei a aula falando da bendita da carambola, que isso é babado e confusão. Realmente não pode, gente, é proibido, não é terrorismo nutricional não, é zero, tá? Então, como eu falei pra vocês, existe uma substância chamada caramboxina, né? Não é nem pelo fato dela ser rica em potássio não, porque muita gente acha que não pode carambola porque ela é rica em potássio, certo? Porque, por exemplo, o melão é o paciente renal com doença renal crônica, ele não deve ter cuidado com melão, uva, porque tem muito potássio. Mas se você bater os 2.700 miligramas de potássio, tranquilo, né? A bronca, minha gente, é quando ultrapassa o potássio. Mas carambola não pode nem por moderação, nem vou comer um pouquinho de carambola. Não. Então carambola não é por conta do potássio. A carambola não pode justamente porque esse paciente, como eu posso dizer, ele não tem, como eu posso dizer, ele não consegue filtrar essa caramboxina e aí ele pode ter em coma, enfim, passar mal mesmo, certo? Tranquilo? Nenhuma dúvida até agora, né? Fabi, você entrou agora, eu vou ter que repetir essa aula, viu? Quarta-feira de noite, se preocupe não, viu? Gente, cuidado com sal diet, né? Existem vários tipos de sal, do Himalaia, do chimpanzé, não sei o que. Todo sal, gente, pro paciente, ele tem que ter cuidado, né? Então, é abaixo de 2.000 miligramas pro paciente de sódio. A quantidade de sódio para ele é abaixo de 2.000 miligramas, certo? Mas, uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque o pessoal diz assim, mas se eu usar o sal diet, ele pode. Aí é que é pior, minha gente, porque o sal diet, ao invés de ser sódio, você tá dando potássio. E aí a gente viu que é o grande X, o problema todo, que é o potássio, certo? Bom, até agora, tranquilo. Gente, cuidado com os alimentos industrializados. Você pega um alimento industrializado, já passou, ele ingere só gente, um refrigerante, ingere um miojo, isso aí já vai embora, todo o fósforo e potássio, e de sódio também, que ele poderia, a cota pro dia todo. Ele ultrapassa, gente, assim, é uma coisa exorbitante, 16 vezes, 10 vezes do que ele precisa, os industrializados. Tem que ter muito cuidado. Gente, quais são os alimentos que são pobres em potássio? Então, o que a gente poderia colocar para esse paciente, né? Então, a gente tem melancia, maçã, que esse paciente pode, né? Então, por exemplo, limão, a lima, maracujá, tudo isso é baixo em potássio, certo? Lembrando que a laranja ele vai ter que ter cuidado na pera e na banana prata, mas os outros tipos de banana, os outros tipos de laranja, ele pode tranquilamente, que isso aí é um mito. Tá? Carambola é veneno, né? Então já foi discutido. Fósforo, eu sempre pergunto em prova, gente, quais são os alimentos ricos em fósforo, porque você precisa reduzir no renal, né? No paciente renal. Então, são os alimentos de origem animal, né? Então, carne, ovos, leite, tudo isso é rico em fósforo. Então, a gente precisa reduzir isso no paciente renal crônico, tá? Gente, quanto de fósforo a gente deve dar para o paciente? Só repetindo, 750 miligramas, tá? E no paciente que faz diálise, a gente bota um pouquinho mais, porque ele tem um rim, mas é um rim artificial. Então, a gente bota 750 miligramas, tá? Cálcio, como eu falei para vocês, é em torno de 1.000 miligramas, tá? Tem referência que bota 1.300. Agora, se ele faz diálise, a gente pode colocar um pouquinho mais, tá? Pode chegar a 2.000 miligramas, por exemplo. Então, você meio que fica mais livre. É uma dieta mais fácil, assim, a gente tem uma maior facilidade de elaborar uma dieta quando o paciente ele faz diálise, porque como a gente tem um rim artificial, então a gente tem mais liberdade. Gente, existe o que a gente chama de quelante de fósforo, né? Então, o que seria esses quelantes de fósforo, né? Basicamente, são alguns medicamentos, né? O que seria esses quelantes de fósforo? Eles são medicamentos que vai se unir ao fósforo e jogar ele nas fezes.
E a gente viu que o fósforo, né, a gente deve diminuir, né? Por quê? Porque senão ele vai calcificar, né? Se eu boto cálcio e fósforo numa grande quantidade, ele perde os movimentos, né? Ele calcifica. Então, como é que a gente faz isso? Colocando o quelante de fósforo. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado, certo? Esse quelante de fósforo, né? Existem vários tipos. Tem o hidróxido de alumínio, tem o carbonato de cálcio, tem o acetato de cálcio, tem o cevelamar. Né? Esse cevelamar é um dos mais utilizados. Por quê? Porque não tem cálcio nele. Nos outros que eu falei até agora tem cálcio, tá? Não precisa decorar, é só pra gente ter uma noção que existe esses quelantes de fósforo e a função dele é jogar esse fósforo nas fezes, né? Então, justamente porque esse paciente não pode ter. Lembre-se que esse paciente tem muita quantidade de fósforo e ele tem muita quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Tudo isso, gente, porque o PTH, que é o hormônio paratormônio, está muito aumentado no paciente renal, tá? Então ele está justamente por conta da deficiência de vitamina D. Então ele fica tentando suprir. Então o PTH, o paratormônio, vai estar muito alto, tá? Então por isso que tem que ter esse controle. Gente, terminei. Então, vou fazer uma recapitulação. Vou recapitular, certo? Então, vamos lá. Tudo que a gente viu. Energia do paciente com doença renal crônica. Hipercalórica, porque ele precisa de muita energia. Então, é de 30 a 35 quilocalorias por quilo. Ponto. Proteína. Aí é aquele carnaval. Depende, né? Então, proteína, se tiver uma taxa de filtração glomerular acima de 60, é quanto? Normoproteica. Então, eu tenho que botar de 0,8 a 1,2. Se eu tenho uma taxa de filtração glomerular inferior a 60, é uma dieta hipoproteica. Lembra disso? Entre 0,6 a 0,75 gramas por quilo. Certo? Isso no tratamento o quê? Conservador, certo? No tratamento conservador, quanto de potássio que eu vou poder dar para esse paciente? 2.700 miligramas. Quanto de fósforo? 700, certo? Alguém fez uma pergunta. Menos que paciente esteja obeso. Se o paciente tiver, Fabiana, se o paciente tiver obeso, veja só, não é o caso. Se tiver realmente for obeso, a gente faz uma dieta hipocalórica. De fato, concordo com você. Mas na prática não é o que acontece. Na verdade, eles estão desnutridos porque eles têm medo de morrer e ele não acaba comendo nada. Entende? Ele fica com medo de comer tudo. Porque, enfim, tem muito mito sobre isso. E acaba que na prática, vou ser bem sincera com você, a gente pega praticamente ele desnutrido. Então, é muito mais fácil você... Por isso que a própria recomendação é de hipercalórica. Porque é o que de fato acontece, sabe? Mas, claro, que se existe uma situação em que prevalece a obesidade, você vai fazer uma dieta hipocalórica, certo? Mas, no geral, é hipercalórica, certo? Se a taxa de filtração glomerular... Sim, voltando, doença renal crônica, tratamento conservador. A dieta é normoproteica se a taxa de filtração glomerular for superior a 60. Se a taxa de filtração glomerular for inferior a 60, a dieta é hipoproteica. Eu acho que eu tenho até aqui, acho que eu escrevi. Aqui, pronto. E dá pra fazer o resumo. Um resuminho. Aqui, ó. Proteína. A proteína depende, né? A proteína vai ser de acordo com o quê? Então, a proteína, taxa de filtração glomerular. Então, quando é conservador, quando a taxa de filtração glomerular, ela fica entre, né, basicamente o quê? Acima de 15 até 90. Então, a gente diz que é tratamento conservador. Taxa de filtração glomerular abaixo de 15, a gente diz que ele vai fazer o quê? Diálise. Então, é um tratamento, ele deixa de ser conservador e vira tratamento o quê? Dialítico. O dialítico, a proteína depende. A gente viu que a diálise pode ser de duas formas. Se for hemodiálise, é normoproteica, né? Até 0,8 a 1,2. Se for a peritoneal, a gente viu que perde mais proteína, é uma dieta hiperproteica, tá, gente? Só tô recapitulando. Paula, potássio, 2.700 miligramas nas duas situações, certo? Cálcio,
1.000 mg no conservador. Se ele estiver fazendo diálise, você pode liberar um pouquinho mais, até 2.000 mg. Fósforo, se ele estiver no tratamento conservador, você bota 700. Se ele estiver num tratamento de diálise, você bota um pouquinho mais, 750. Sódio, sempre hipossódico, abaixo de 2.000 mg, certo? Então, basicamente isso. Os alimentos ricos em fósforo, que eu sempre pergunto na prova, são os alimentos de origem animal, que a gente precisa ter cuidado. Então, como eu disse pra vocês, não vai feijão tem um potássio, então não vai feijão todo dia. As proteínas sempre vai a metade pra ele, né? Então, tem lá 2 bifes, só vai um bife pra ele, certo? E sem sal a dieta, né? Vê que tristeza. Gente, perguntas? Nenhuma? Então, vou encerrar por aqui. Lembrando que é para fazer o exercício de renal, tá? Esse horário não é para você assistir sessão da tarde, não. São 4 horas da tarde. A aula é até 5h50. Então, esse momento é para você treinar o exercício de renal. Tudo que a gente viu aqui, você revisar e fazer, certo? O exercício, gente, lembre-se que tem questões que estão com recomendações antigas. Então, por exemplo, se você vê lá 2010, de 2015... questões de 2015 para baixo, então geralmente elas seriam anuladas hoje, tá? Então só ter esse cuidado na hora de responder, que aí é só para vocês saberem a recomendação real, atualizada, certo? Então, ó, já botaram pra rir ali, ó. Minha gente, vocês não estão de férias, tá certo? Então, essa questão do coronavírus aí não é pra gente, é pra gente estar em casa. Então, tem estudante mesmo. Vocês pensam que eu não olho, não? É a vida de vocês, eu olho. Tem estudante mesmo que tá indo pra praia, tá indo viajar e é pra ficar em casa. E nada mais justo do que ficar em casa estudando, né? Claro, a gente assiste um filme e tudinho, mas é só... O exercício a gente manda pra você. Bom, o exercício, gente, eu estou... sem saber o que fazer. Por quê? Porque eu tô esperando essa bendita dessa prova de vocês. Como é que vai ser esse processo de avaliação? Então, eu vou me posicionar em relação ao exercício depois que eu souber do posicionamento da prova. Tá bom? Mas o exercício já é pra fazer agora. Então, pelo amor de Deus, não fica aí vendo notícia do coronavírus, não. Que você passou o dia todinho já vendo. Que não venha me enganar, não. Que você já passou o dia todinho vendo. Que eu também sou assim. Né? Então para um pouquinho, estuda e depois você volta para ver as notícias, para não ficar desatualizado. Mas vai estudando. Por quê, minha gente? Eu tenho uma leve impressão de que quando a gente voltar, isso é um chute, ninguém me disse, ninguém, não tô fofocando, isso é uma meu achismo, meu achômetro. Eu acho que quando a gente voltar, vai ser logo na semana de prova. Vai dizer assim, ó, pá, aí aquele estudante que não faz isolamento social, né, que vai pra praia, viaja, não sei, vai se ferrar, porque vai acumular assunto que só dedéu. Então, pelo amor de Deus, gente, revisa esse material, tá? E qualquer dúvida, gente, bota nesse direct, certo? Eu tenho azar, eu vou dar essa aula de novo, quarta-feira, de 6h30 da noite. Estarei aqui firme e forte, linda e loura. E beijo pra vocês. Tem alguma dúvida, mãe Paula? É ótima. Tem alguma dúvida, minha gente? Tô triste, tô arrasada, porque eu amo meu quadro, mas eu acho que o mais importante deu pra entender, né? Eu acho que ninguém vai matar um paciente renal. Isso eu tô tranquila, tá bom? Beijo. Tem mais dúvida não, né? Ninguém tá perguntando, então eu vou me embora, tá? Vou me embora não, eu tô online, porque se vocês tiverem alguma dúvida no exercício, eu volto ao vivo e tiro a dúvida, tá bom? Paula, as provas serão EAD. Eu fiz um vídeo, depois tu vê lá como é que vai ser. A gente não sabe, a resposta a gente só vai saber no dia 31. Mas, minha gente, é como eu falei no vídeo. Gente, pandemia, eu vejo faculdade. Dia 31 a gente volta. E tá doido, é? Desde quando a gente tem data pra pandemia? A gente não tem. Então, se essa pandemia, Deus o livre, bombar, né? Como estão dizendo que isso vai acontecer, apesar que ontem a gente teve bons resultados, né? Se isso bombar, vai ser tudo EAD, gente. Entende? E quem não assiste aula, eu posso botar a questão lá, não vai saber. Vai ter dificuldade. E eu não sei como é que eles vão fazer esse formato, tá? E aprenda pra vida, minha gente. Até também pra vocês atenderem um paciente no consultório, sem ter problema. Beijos, Paula. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, bota no direct do exercício que eu volto ao vivo. Eu sempre vou estar ao vivo, gente, no período da disciplina de vocês. Sempre eu vou estar aqui aperreando, tá bom? Beijo. Cheiro no olho. Por nada. Tchau. Não tem data. Pois é, então vai estudando, viu, minha filha? Se ligue, viu, dona Nairane?
Eu tô ligada em você, que você tá doida pra ir, tá com esse óculos de sol, doida pra foguetear. Vai estudar, porque, minha gente, eu tenho essa leve impressão que vai ser uma semana de prova. Tipo, voltou, por exemplo, se voltar em março, abril. Acho que primeira, segunda semana ele já vai dizer assim, ó, semana de prova. Vai acumular tudo, minha gente. Porque a gente, tudo indica que não vai ter Inter. Se não tem Inter, a gente vai precisar da primeira VA, segunda VA. Ele já falou que a gente tem que botar a nota da primeira e da segunda. Então, estudem, viu? Veja as notícias do coronavírus, mas também estude, viu? Vocês não estão de férias. Viu? Beijo, me liga. Tchau. Cadê, meu Deus? Não sei nem encerrar isso.